Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, aqui quem nos fala é o presbítero Mariano, com mais uma palavra da parte de Deus. Uma palavra para o meu coração e o seu coração neste dia de hoje. Amém, amados? Estou com a palavra de Deus aqui, que é a Bíblia Sagrada, aberta no livro de 2 Reis, capítulo 6, versículo 1 ao 5, que diz assim a palavra de Deus. Amados, se não for pedir muito, gostaria muito de pedir a vocês, que não é inscrito no canal Presbítero Mariano, lá no YouTube, se inscreva no canal, dê um like, joinha, tá? Não paga nada para você fazer isso. Se puder também, amado, compartilhe com outras pessoas, tá bom? Em nome de Jesus. Estou com a palavra de Deus aqui no meu coração e eu quero muito compartilhar com você, amém? Ela está no livro de 2 Reis, capítulo 6. Diz assim: disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito, em outras palavras, é pequeno demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá, cada um de nós, uma viga e construamos um lugar em que habitamos. E respondeu ele: ide. Disse o servo irei com os teus servos. Ele tomou, eu irei. E foi com eles. Chegando ao Jordão, cortaram a madeira. Mas sucedeu que quando um deles derribaram um tronco, olha o que aconteceu aqui, ó. O machado caiu na água. Ele gritou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestada. A ferramenta, ele reconheceu que era emprestada. A ferramenta, essa ferramenta aqui, amado, é a ferramenta que Deus nos deu em nossas mãos. Então, se nosso Deus deu uma ferramenta para mim, para você, usar esta ferramenta, a ferramenta, talvez nós estamos usando ela no lugar errado, na hora errada, ou seja, estamos usando a ferramenta totalmente errada. Será que essa ferramenta que nós estamos usando, amados, será que ela não precisa ser amolada? Amolada, Mariana, ela está cega. Sabe por quê? Nós não podemos usar a ferramenta cega, amado. Às vezes nós estamos usando a ferramenta totalmente errada. Sabemos por quê? Porque o nosso Deus deu a cada um uma ferramenta para nós usar. Primeiro, nós não podemos deixar a ferramenta guardada, ela vai enferrujar. Oh glória! Ela vai acabando ficando cega e não conseguindo trabalhar com essa ferramenta. Toda ferramenta precisa ser amolada. Quem não sabe que nós estamos deixando a ferramenta guardada, vai enferrujar, fica cega e nós vai usar. Aí quando nós queremos usar de vez em quando, a ferramenta vai estar totalmente cega, enferrujada. E às vezes fazemos coisa com essa ferramenta que vai desagradar, primeiro, ao nosso Deus. Porque o nosso Deus nos emprestou. Ele não deu para nós, é nossa, aqui é minha, ninguém toma. Amados, sabemos que quem pode tomar ela é o nosso Deus. O nosso Deus deu, e se você não souber usar, o nosso Deus vai lá e nos corta, nos tira da mão de nós. Ele vai se ver desprezado, abandonado, porque nós estamos usando a ferramenta no lugar errado e estamos usando a ferramenta na hora errada. Vamos usar a ferramenta que o nosso Deus nos emprestou para agradar a um, que é o nosso Deus. Se nós usar a ferramenta para agradar ao homem, para agradar ao povo, o nosso Deus é um Deus ciumento. Sim, porque a Bíblia diz que o nosso Deus tem ciúme de nós, porque nós estamos fazendo algo desagradando aos olhos dele. Ciúme, nós estamos servindo. Nosso Deus nos deu uma ferramenta para nós usar para ele, totalmente para fazer a vontade dele.
E tem pessoas que estão usando essa ferramenta que é de Deus, ou glória, para agradar a outros. No caso de Elias ficar apavorado, ficar triste, ficar zangado aqui, e Deus nos deu na mão de Elias uma autoridade, profeta que não temia a ninguém. Ele é tão tal que Elias chega a um ponto que disse assim, não vai chover, e Deus disse, amém, meu servo. Nosso Deus assinou embaixo e disse, Elias, eu tenho muito agradado de você, porque você está usando a ferramenta que eu te dei, certa, Elias. Então, por esse motivo que você abriu a boca e disse que não ia chover, perante a palavra dele, e o nosso Deus vendo o currículo de Elias, e autorizou, disse, não vai chover, e não choveu. Porque o nosso Deus, a palavra dele nos diz, que ele não divide a glória dele com ninguém. Tem pessoas que estão usando a ferramenta que é de Deus, porque só em nosso Deus nos dá fôlego para nós falar, pregar, louvar, fazer a vontade do papai, a vontade dele. Ele não deu a ferramenta para você agradar pastor, para agradar o homem, para agradar o povo dentro da igreja, os irmãos. Sabendo que nós temos que ter uma educação, temos um carinho pelo povo, pelos irmãos. Mas não faça coisa para agradar ao homem, dizendo que a igreja vai esvaziar se eu pregar a palavra correta. Lembra do profeta Elias, amado? Eu tenho repetido isso aqui. Tem pessoas que não gostam do meu jeito de falar, de pregar. Mas o profeta Elias, ele disse, eu não aceito esse altar desmantelado. Tem que consertar o altar do nosso Deus. Porque o nosso Deus nos tem dado uma ferramenta, dado saúde, fôlego, a ferramenta do louvor, a ferramenta de pregar a palavra. Jesus disse, e de pregar a minha palavra. Principalmente onde tem as ovelhas perdidas. Eu não vim para os sãs, porque os sãs, ele não precisa de médico. Eu vim para os doentes. Use a ferramenta de Deus na hora certa, no lugar certo. Nosso Jesus ensinou aos discípulos, dizendo, vai em tal lugar, não vá, em tal lugar não vá. Melhor você ir para o lugar que tem as ovelhas perdidas, as ovelhas doentes, porque lá as sãs não vai precisar dos médicos. Eu vim para os doentes, então vamos usar a ferramenta no lugar certo, na hora certa. Vamos usar para agradar, que tudo seja para a glória de Deus. Eu dou o tema a cooperação no plano de Deus. Essa ferramenta afundou na água, meus amados. Essa ferramenta foi aboiada, quando aboiou na água, o aluno disse aqui, o servo disse aqui, olha, meu senhor, a ferramenta é emprestada. Aonde caiu, foi lá, cortou uma madeira e fez a ferramenta aboiar. Isso é obra de Deus, é cooperação do plano de nosso Deus. Tudo é no plano de Deus. Não adianta nós vestir a túnica do outro que não vai caber em você, não vai caber em mim. Não podemos tomar, querer passar por cima, na frente dos bois, da carroça dos bois. Não, temos que ir no lugar certo, na hora certa, usar a ferramenta na hora exata. Tudo para a glória de Deus. Quem era o profeta Eliseu? A Bíblia diz que Eliseu, seu nome já significa, no hebraico, Deus é salvação. Eliseu, ele foi um profeta de Deus para Israel, sucessor do profeta Elias. E ele era filho de Safate. Ele morava lá em Abel-Meolã, a oeste do rio Jordão, entre o mar da Galileia e o mar Morto. A Bíblia diz que o profeta Elias, ele havia recebido, amado, uma ordem de Deus para ungir dois reis e ungir Eliseu para ser profeta em seu lugar. Mas a Bíblia diz que quando Elias encontrou Eliseu, ele estava arando a terra, talvez na hora, com a esperança
da primeira boa colheita. Por quê? Porque ali não haveria chuva, porque o profeta Elias já tinha profetizado que não iria chover. E a Bíblia diz que Eliseu nunca pensava de ser profeta. Elias encontrou Eliseu trabalhando. Elias encontrou Eliseu trabalhando com 12 juntas de boi, que era de seu pai. Eu aprendo também, amado, dentro do texto sagrado, que Eliseu era de uma família rica. Eliseu não era pobre, era de uma família rica. E Elias foi até ele, porque Deus sabe onde nós encontrar. Não adianta se esconder, porque o nosso Deus tem teu endereço. Você pode se esconder do homem, do pastor, do teu amigo, do teu pai, da tua mãe, mas de Deus jamais tu te esconde. E a Bíblia diz que Deus nos manda Elias ir lá ao encontro de Eliseu. E levanta Eliseu, unge Eliseu como rei, como profeta de Israel. E diz que Elias pergunta o que Eliseu quer. Eliseu disse, olha, eu quero uma porção dobrada. E diz que Elias, o profeta Elias, fez 7 milagres. Eliseu fez 14, 13, e para completar 14, para completar a palavra que ele disse. Ele fez 13 milagres, Eliseu, Elias 7. E Eliseu fez uma depois de morto. Completou 14 milagres. Elias fez 7 e Eliseu fez 14 milagres. Aí completou a palavra do profeta. Eu quero uma porção dobrada. O que você está pedindo para Deus? Não precisa de correr muito, de atropelar ninguém, correr atrás da bênção, porque a bênção de Deus, se for de Deus, vai se cumprir na tua vida. Amém, amados? Que Deus te abençoe. Eu não vou mais, porque o vídeo não vai dar. Amém? Que Deus te abençoe, te guarde, em nome de Jesus.